As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h07. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 10 de julho de 2013. Hoje é Dia Mundial da Lei, essa que ninguém cumpre, mas que existe no Brasil. E hoje também é dia do truco. Olha só, Léo. Você joga truco? Não gosto. Não tenho. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bem com você? Eu gosto de pôquer, mas não valendo nada, assim. Acho legal brincar, mas não sou chegado em truco, no truco não vale a pena. Não. Eu nunca consegui entender que assim, os caras pegam a carta aqui, Luciano. E aí ele joga e fala truco, eu outro joga truco, então não tem... Não, é truco e depois é 6. Pra mim é um jogo que não tem regra, o cara inventa na hora lá e eu nunca consegui entender e não gosto. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde, Léo. E você joga truco? Jogo, você sabe que eu jogo. Claro que eu sei que você joga, a gente faz um par legal. Exatamente, lá na campanha ano passado foi divertido, lá nos bares da vida, lá a gente jogando truco. Não sei como é que funciona esse troço. É divertido. Você sabe que eu já fui campeã disso aí no passado, bem no passado. Isso é bom de pôr é importante pôr no currículo isso. Deus livre, isso é melhor nem ter no currículo. Fernanda Brito, boa tarde pra você que está também aqui acompanhando hoje o Vida News. Não vai fugir do microfone hoje? A Fernanda, que é lá de Pontal do Paraná e veio a Curitiba, tá aqui no estúdio do Vida News acompanhando ao vivo hoje. Primeira vez que tá acompanhando ao vivo no rádio? Primeira vez. E falando no microfone também. No microfone ela já falava, ela era colaboradora do Vida News lá de Pontal do Paraná, parou, mas vai voltar, já disse que vai voltar. Boa tarde pra você, muito bom recebê-la. Aliás, hoje ela trouxe panquecas aqui pra galera. Já dá pra ficar no meu lugar ou no do Ciro, já, eu acho. Né? Não, com esse tipo de dote, dá pra ficar com certeza. E vamos lá, as manchetes do dia. De cada 5 brasileiros, 4 acreditam que os partidos políticos são corruptos. O dado foi divulgado nesta terça-feira no relatório da organização Transparência Internacional. Você ouviu aí a manchete do Yuri Hudson. Olha só o que ele disse. A cada 5 brasileiros, 4 acreditam que os partidos políticos são corruptos. Eu vou aproveitar para perguntar hoje para você, ouvinte do Vida News, você concorda com isso? Na sua opinião, existe partido que não seja corrupto? Participe com a gente, 3029-9290 é o telefone para sua participação. O torpedinho é o 9233-9290 e a partir de agora também você participa nas redes sociais. Ainda a manchete de Brasília, Kátia Buzar. A Coca-Cola e 2 empresas de telefonia, a Vivo e a TIM, foram multadas em cerca de 5 milhões de reais por propaganda enganosa. Até que enfim, propaganda enganosa dando multa, né? Porque o que a gente vê de propaganda enganosa por esse Brasil afora? Aliás, eu vi esses dias no Facebook alguém colocando lá, se propaganda enganosa é crime, por que existe horário eleitoral gratuito? Eu achei fantástico, né? Muito boa a espiritualidade da pessoa que colocou lá no Face. Agora vamos a Londrina, Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes de todo o Brasil e grande equipe do Vida News. Hoje, nosso tema, a escolha do Brasil. E de Londrina agora vamos a Campo Largo, Glauco Silveira. Vagas especiais devem ser respeitadas, diz Departamento de Trânsito de Campo Largo. E de Campo Largo voltamos a Curitiba. A manchete é do esporte, Ciro Júnior. Wagner Mancini é o novo treinador do Clube Atlético Paranaense. Já tá dizendo aqui do meu lado, Léo, agora vai, será? Daqui a pouquinho você vai saber o que a gente pensa aqui no Vida News. Vamos agora à manchete de Rogério Ataíde. Hoje a manchete, Luciana Pombo, e até vou chamar, me perdoe a liberdade, eu vou chamar o meu amigo gringo aqui, porque interessa a América Latina toda. Vem cá, Pablito, vem aqui, vem rápido, vem aqui. Rede de espionagem norte-americana, documentos comprovam e indicam como o governo dos Estados Unidos da América rastreia comunicações no mundo todo. Brasil em primeiro lugar. Número 1, amigos del programa Vida News, Big Brother.
Daqui a pouquinho você tem também essa informação aqui no Vida News. O Vida News já está no ar. 3h10. Vida News. Tempo e temperatura. Quarta-feira de tempo firme em todas as regiões paranaenses. A massa de ar seco que cobre o estado garante mais um dia de sol entre nuvens em grande parte dos municípios. Apenas na faixa leste, a umidade que vem do oceano mantém o céu mais nublado e tem previsão de chuvisco, principalmente ao longo da manhã. De maneira geral, as temperaturas ficam mais baixas, com os menores registros sendo observados na região de São Mateus do Sul e Ventania. Porém, ao longo da quarta-feira, o sol aparece entre algumas nuvens, deixando a tarde bastante agradável, com máximas de 20 graus em Clevelândia, 23 graus em Paranavaí e até 25 graus em Cascavel. Na região de Palotina, o tempo seco predomina e teremos então uma semana de sol entre algumas nuvens na região oeste do Paraná. Pela manhã ainda faz um pouco de frio, mas ao longo do dia as máximas sobem, ficando entre 24 e 25 graus. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Gustavo Verardi. Vida News. Trânsito. Uma pessoa foi atropelada agora há pouco na rua Ourizona, no cruzamento com a rua Nova Esperança, aqui no Sítio Cercado, em Curitiba. Muita atenção, você que está passando na região. Eu vou repetir o cruzamento. É rua Ourizona com a rua Nova Esperança, no Sítio Cercado. 3h12. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Governador José Richa de Londrina, Silvio Nami Júnior de Maringá e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel estão todos abertos para pousos e decolagens e operam visualmente neste momento. 3h12. Vida News. Ouvinte Vida. Bem, eu adiantei já, mas enfim, hoje eu estou perguntando para você o seguinte. Um estudo mostra que a cada 5 brasileiros, 4 acreditam que os partidos políticos são corruptos. Você concorda com isso? Na sua opinião, existe partido que não seja corrupto? Léo. Muito difícil essa pergunta, né, Lu? É complicada. Eu acho que a gente não pode generalizar nunca em nenhuma matéria, né? Nenhum campo da nossa vida. É muito complicado falar isso. Eu sei que você tem um pensamento diferente. Você acredita nos eu acredito na ideologia. Eu não acredito muitas vezes nos políticos, mas a ideologia partidária sim. Pois é, mas eu acho que daí ficaria mais fácil nessa situação você classificar as pessoas, né? Eu, por exemplo, não sou muito fã do PT. Não gosto do Partido dos Trabalhadores. É a minha opinião, nunca gostei e não gosto. Mas eu não posso deixar aí de enaltecer o trabalho de gente que é séria, né? Eu esqueci o nome do deputado do PT, que eu gosto bastante, que ele é jovem, é deputado estadual, há muito tempo está na Assembleia. Tadeu Venere. Excelente deputado, eu gosto aliás. do Tadeu, só que o Tadeu é petista. Eu não posso falar que o Tadeu, por exemplo, é corrupto, fez parte do mensalão, então eu acho difícil. Como tem partidos que eu gosto, eu acho bacana, e também tem gente que não é legal. Então eu, na minha opinião, é mais fácil você escolher e julgar pela pessoa, né? Então fica mais fácil. Se, por exemplo, amanhã pintar um outro político legal, bacana, inteligente, que eu acho que seja honesto, como é o Tadeu, no PT, o Tadeu Venere do PT, eu apoiaria. E de repente, se ele assumisse uma presidência do PT, talvez o PT tivesse outra cara no estado do Paraná. Enfim, vai saber. Já tem outros colegas dele no PT que eu não posso nem ouvir o nome. Então, eu acho que vai mais da pessoa. E a gente precisa prestar atenção mais nas pessoas. E é muito difícil ter um grupo onde não tenha desvirtuados, onde não tem aquele cara que é pronto, onde não tem aquele cara que é mal educado, o cara que é desonesto, como também vão ter as pessoas honestas, educadas, enfim. É muito difícil você chegar e falar, o partido X não presta, então é muito complicado. Ciro Júnior. Olha, Luciano, eu ainda acho incrível que existam 20% da população que acredita em partido político. Na minha opinião, o partido é uma agremiação, mas todas as pessoas que estão dentro, não existe nenhum partido que não tenha corrupto dentro dos seus partidos. Infelizmente é isso. Veja, se a gente pudesse dizer isso, a gente poderia dizer de todas as classes. Exatamente. No jornalismo existem vários corruptos. Mas os jornalistas não representam o povo. Eles deviam trabalhar para defender o povo. Os políticos foram eleitos pelo povo para defender o povo. É muito diferente e a máquina está na mão dessa gente.
sem exagero nenhum, eu posso garantir que 100% dos partidos têm corruptos, sim. Eu queria ver um partido que, para se filiar, tem que ser ficha limpa. Aí sim eu vou acreditar nesse partido. Dr. Rosinha, eu gostei da ideia. Pois é. O Dr. Rosinha, que é um cara que não é corrupto, todo mundo sabe que ele é um cara bacana, ele não é corrupto, mas tá falando muita bobagem. Era o único cara do PT que eu admirava. Hoje em dia, o único que eu gosto do PT é o senador Suplicy de São Paulo. Que deu o PT, eu tenho problema, eu tenho coisa do Tadeu Venere que eu não gosto, que cada um é cada um, eu tenho essa opinião também sobre Tadeu Venere. Então essa é a minha opinião dos partidos políticos. O partido pode ter uma ideologia quando foi criado, que nem o PDT pelo Leonel Brizola, o PT quando foi criado pelo Lula, aquela coisa toda, mas depois se corromperam. Infelizmente, é a minha opinião que as pessoas que estão lá não estão ajudando os partidos políticos. Eu concordo com quando você diz que as pessoas realmente, quase 100% das pessoas dos partidos são corruptas, sim. Mas o partido não é corrupto. O partido é uma agremiação. Eles usam o partido para corrupção. Como a rádio é uma agremiação, como o jornal é uma agremiação, ou seja, o partido não é. Mas realmente os políticos usam, sim, os partidos políticos, grande parte deles, infelizmente, em prol deles próprios. E ganham dinheiro, e lavam dinheiro, e etc. e tal, com toda certeza. Mas enfim, cada um é cada um, você também tem sua opinião, você também pode participar com a gente da sua opinião aqui. É um assunto que dá um debate terrível, com certeza. Então, só para terminar minha participação nesse caso, eu sou muito fã da Marina Silva, por exemplo, que está montando rede dela, certo? Então, por que ela não põe, então, nesse partido político essa ideia que você também gostou de fazer ficha limpa no rede? Por exemplo, assim... Já que é um partido novo, ia ser interessante. É um partido novo e austero, seria bem interessante. Aliás, eu acho que a gente vai implementar isso lá em Pontal do Paraná. Vamos lá, para se filiar, vamos fazer com que se filie apenas se for ficha limpa, senão cai fora. Já é um grande passo. Olha que beleza. É o grande desafio. Eu vou adorar isso. Eu acho que o grande... Quase ninguém vai poder se filiar, vou adorar. O grande desafio hoje na política é limpá-la. Exatamente. Né? E é bem difícil, porque bate naquilo que a gente falou. Se a Marina for eleita, se o Cristóvão for eleito, se esses que a gente acha que levariam o país para frente fossem eleitos, eu tenho toda a certeza que os 99% dos que prejudicam o país hoje fariam de tudo para que as coisas boas e positivas não aconteçam. Fernanda, quer participar e dar a tua opinião também? Ela está dizendo que não quer. Mas você pode. 3029-9290 é o telefone para sua participação. Torpedinho 9233-9290. E você deve também participar pelas redes sociais. O Rogério Ataíde, participando com a gente, diz o seguinte: eu acho que a grande maioria dos partidos políticos do Brasil, para não dizer todos, creio eu que seus integrantes da linha de frente são corruptos. Mas muita gente que está integrando no partido que não são corruptos, homens que estão integrados nos partidos. Mas a grande maioria é realmente de corruptos e tem facilidade demais para se envolverem em corrupção. Eu diria que todos os homens são corruptíveis, mas nem todos são corruptos. Todos os homens são corruptíveis, mas nem todos são corruptos, ele repete. Isso é no mundo todo, na humanidade toda, é a opinião do Rogério Ataíde. Também participando aqui com a gente, eu tenho várias participações chegando, deixa eu abrir aqui. O Eliseu Norman Anjos diz: partidos são balcões de negócios, em nada representam o povo. A Vera Maria Costa Pinto Stendorf diz: boa tarde, Luciana, boa tarde, Vera Maria. Basta a pessoa pegar um cargo político, já começa a compartilhar de ganhos extras indevidos. É a opinião da Vera Maria, também participando com a gente aqui, Luciana, através do Facebook. Diga, Ciro. Eu queria te dar um exemplo para o nosso ouvinte. Muita gente não sabe como foi a campanha para prefeito em Pontal do Paraná. Todos os presidentes de partidos lá negociaram os seus apoios. Todos? Todos não, Menos um, que foi o PDT da Luciana Pombo, que aqui está com a gente. Todo mundo que está de Pontal sabe disso. E ela, por não ter negociado o cargo, ela apoiou o prefeito vitorioso e nesse apoio teria direito a uma secretaria. E foi prometido e não foi cumprido. Sabe por quê? Porque você não é idônea e não faria o que o prefeito, no caso, mandasse ela fazer. Exatamente por isso é que eu discordo, Rogério, infelizmente, com você. Nem todo mundo é corruptível, não. Existem raríssimas exceções. É verdade, raríssimas exceções, mas nem todo mundo. Não dá pra gente generalizar o que disse agora há pouco o Léo aqui. Também participando com a gente, o Adi Chuvinski diz: estou entre os 4 que não acreditam nos partidos políticos. O José Domingos dos Santos diz: mas nunca pagam a multa, apesar de serem corruptos, diz o José Domingos dos Santos. Olha, José Domingos, eu acho que nem é aplicado multa a esses partidos, por isso que eles fazem e sambam à vontade. Participando também o professor João Morozinski diz: eu acredito mais na mula sem cabeça. É a opinião do nosso professor João Morozinski.
Pelo Torpedinho também várias participações. O Diego Silva diz: existem alguns políticos que não são, mas os partidos, a maioria pode ter certeza que são corruptos. Também participando, Marquinhos do Uberaba, através do nosso Torpedinho 9233-9290, diz o seguinte: olha para mim, não existe partido corrupto e sim pessoas que se corrompem por dinheiro. É o que diz o Marquinhos do Uberaba. E também participando o Fábio Veiga. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, Fábio. E ele diz: os partidos em si têm suas ideologias. Se existe corrupção, vem das pessoas que os compõem. Se fossem os partidos, existiria o PC, Partido Corrupção, PCG, Partido Corrompendo Geral. É a opinião do Fábio Veiga. Você também pode dar sua opinião, participar com a gente. Basta você ligar para cá. 3029-9290 é o telefone para sua participação. O 9233-9290 é o Torpedinho. E as redes sociais também estão à sua disposição. O Wilson, nosso ouvinte, ligou para o 3029-9290 para falar do Atlético. Ele diz o seguinte: queria um treinador mais qualificado para o Atlético Paranaense, mas ele admitiu que esperava coisa pior do Mário Celso Petralha. Daqui a pouquinho, Wilson, a gente vai comentar sobre isso aqui no Vida News. 3h21. Vida News. Giro de reportagem. E agora vamos falar do assunto de hoje. Uma pesquisa mostrou que 81% dos brasileiros acham os partidos corruptos. De Brasília, as informações são de Yuri Hudson. De cada 5 brasileiros, 4 acreditam que os partidos políticos são corruptos. O dado foi divulgado nesta terça-feira no relatório da organização Transparência Internacional. O estudo Barômetro da Corrupção Global 2013 traça a percepção que a população tem sobre corrupção em 107 países. Para os brasileiros, as instituições mais corruptas são: primeiro, os partidos políticos, 81%. Congresso, com 72%, seguido pela polícia, 70%. Para o diretor executivo da ONG Transparência Brasil, Cláudio Abramo, os números confirmam pesquisas anteriores e ratificam o que foi dito por milhões de pessoas nas ruas durante as manifestações de junho. Essas instituições que são fundamentais para o funcionamento do regime democrático são bastante alarmantes há vários anos. Então, esse tipo de constatação não se pode dizer que seja novidade, né? Agora aparece mais, talvez, por causa das manifestações, né, de rua, que exibiram isso, né, explicitamente, né? Os partidos políticos brasileiros, eles não representam a população, representam eles próprios, né? Isso tem um reflexo imediato no que tange à percepção sobre o próprio legislativo. Para 56% dos brasileiros, o governo é ineficiente no combate à corrupção. Outros 68% afirmaram que estariam dispostos a denunciar a corrupção, número inferior aos 83% da média na América Latina. No entanto, Abramo ressalta que o impulso de denunciar, na maioria das vezes, não se concretiza. Não pode chamar a atenção do Ministério Público, pode chamar a atenção da CGU ou coisa parecida, mas para denunciar a corrupção é preciso ter bastante conhecimento, né? Entender o que é, a denúncia precisa ter fundamento, precisa ter uma plausibilidade, não é fácil para as pessoas fazerem. Então isso de dizer, não, eu estou disposto a denunciar, não sei o que, mas é tudo conversa, né? Porque não acontece. O estudo Barômetro Corrupção 2013 ouviu 114 mil pessoas em 107 países entre setembro de 2012 e março de 2013. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson. Neste momento, 3h24, uma informação aqui repassada para a gente pelo Ciro Júnior. No Alto da Glória, por causa das novenas, é intenso o fluxo de veículos e de pedestre próximo da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Portanto, se você está passando pelas proximidades do Alto da Glória, bastante atenção perto da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, porque o trânsito ali é bastante intenso neste momento. 3h24, voltamos a Brasília. A exumação dos restos mortais do ex-presidente João Goulart deve ocorrer até o final deste ano. Informações com Poliane Marques. Os restos mortais do ex-presidente João Goulart, mais conhecido como Jango, podem ser exumados ainda este ano. A decisão foi tomada após um pedido da família feito à Comissão Nacional da Verdade em março e uma reunião nesta terça-feira entre a Secretaria de Direitos Humanos, o Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul e o Instituto João Goulart. Um dos objetivos deste procedimento é esclarecer se o ex-presidente morreu de um ataque cardíaco ou por envenenamento, como sustentam alguns documentos e relatos feitos à Comissão da Verdade.
O ex-presidente João Goulart morreu em 6 de dezembro de 1976, no exílio em Mercedes, na Argentina. Segundo a coordenadora da comissão, Rosa Cardoso, existem diversos indícios contundentes que levaram ao pedido de exumação. Para ela, o procedimento será positivo, independente do resultado. Essa exumação, ela se coloca no quadro de uma investigação mais geral, onde nós vamos trabalhar e vamos refletir também sobre outros indícios, e muitos nós já temos, e, portanto, ela não é conclusiva. Para a família de Jango, que foi quem fez o pedido, a análise pericial vai servir para fechar as investigações e dar uma satisfação à sociedade, como explica João Vicente Goulart, filho do ex-presidente. Para virar uma página que a nossa família precisa, o Estado brasileiro também precisa investigar e está dando uma resposta a esses anseios, e o Brasil precisa mostrar às novas gerações que esse país teve um passado, não somente com Jango, como com outras vítimas da ditadura militar. Ainda não se tem uma data determinada para a exumação. De Brasília, Apoliane Marques. Vida News. E de Brasília ainda, vamos a mais informações agora com Kátia Buzar. Olha só, algumas empresas foram multadas por propaganda enganosa. Vamos lá, as informações são de Brasília. A Coca-Cola e 2 empresas de telefonia, a Vivo e a TIM, foram multadas em cerca de 5 milhões de reais por propaganda enganosa. Ou seja, por sonegar informações relevantes aos consumidores. Para o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Amaury de Oliva, o consumidor tem o direito à informação clara. Eu acho que o direito à informação talvez seja um dos direitos mais importantes para o consumidor. Primeiro, porque é um dever da empresa dizer para o consumidor exatamente aquilo que ele compra, como ele pode usufruir aquele serviço ou produto, características do produto. Ele tem o direito de saber sobre o que ele adquire, que é para não ser levado a erro. Depois também, porque sem informação, o consumidor não pode exercer de uma forma plena a sua própria liberdade de escolha, Então isso acaba influenciando negativamente a liberdade que a escolha do consumidor tem. E também há um problema, inclusive, entre empresas, porque é uma deslealdade. A partir do momento em que uma empresa omite algo, ela acaba sendo desleal com aquelas outras empresas que agem de boa fé. Viola, então, direitos básicos do consumidor. Ele não exerce liberdade de escolha, cria uma desigualdade em contratações e há um problema, do próprio mercado também. Que essa falta de informações privilegia quem age de má fé. O diretor diz que menos de 5% das multas são recolhidas. Ele explica o porquê. As empresas, via de regra, não recolhem as multas, elas não pagam esses valores, porque é garantido a elas, é um direito constitucional, garantido às empresas, de recorrer sempre à justiça. Tem sempre uma possibilidade de recorrer ao Poder Judiciário. Então isso acaba virando uma regra, é um pouco a regra do jogo. Nós temos observado, e que é bastante interessante, é uma tendência muito importante, que os juízes agora começaram a exigir das empresas caução dessas multas quando elas recorrem ao judiciário. Isso é bastante interessante porque a partir do momento em que começa a doer no bolso das empresas, as infrações ficam mais caras, se pensa de forma mais criteriosa se de fato vale a pena recorrer à justiça. Amaury de Oliva diz ainda que o objetivo não é multar, mas que quando dói no bolso das empresas, a conversa é outra. A funcionária pública Marília de Souza concorda plenamente. Enquanto eles não tiverem o prejuízo no bolso, eles não vão parar de enganar o consumidor. Eu tinha um plano de bônus e eles cancelaram esses bônus e mudaram para um plano fixo de pagar R$30 por mês. E eu não tinha feito esse pedido e eles falaram que tinham ligado e eu tinha aceitado. Aí eu pedi para eles confirmarem essa gravação, eles não confirmaram. Foi um transtorno, demorei 45 dias para resolver. Então, consumidor, para que essas empresas que acham que abaixo do Equador vale tudo, denúncias nelas. Pois só assim os órgãos de defesa do consumidor vão poder puni-las. De Brasília, Kátia Buzar. Vida News. É importante que comecem realmente a ser realizados esses tipos de, digamos assim, esse tipo de multa mesmo. Eu ia usar uma palavra para amenizar, não precisamos aqui amenizar nada, É importante que seja aplicada multa, sim,
para as empresas que não estiverem de acordo com aquilo que o consumidor quer. Ou para as empresas que estejam, entre aspas, mentindo para o consumidor, enganando, entre aspas, o consumidor. É importante que o consumidor seja esclarecido sempre. Neste momento, 3h30. Vamos agora às informações aqui da nossa capital. Cartórios instalados em 2 hospitais paranaenses registram mais de 1.000 nascimentos. Detalhes com Jurandir Ambonati. Mais de 1.000 certidões de nascimento foram emitidas dentro de 2 hospitais da Secretaria de Estado da Saúde no primeiro semestre. O serviço está disponível no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, e no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, pelas parcerias feitas com cartórios e a direção dos hospitais. O número representa quase metade do total de nascimentos ocorridos nessas maternidades. Segundo o superintendente de unidades hospitalares próprias da Secretaria, Charles London, as gestantes que dão à luz nesses hospitais já podem sair da maternidade com a certidão de nascimento dos filhos nas mãos. O maior benefício é a criança já sair registrada, isso gera todo um levantamento mais fidedigno. Antes desse processo, temos conhecimento de muitas crianças que passavam anos, né, sem nenhum registro, que dificulta toda a projeção de até mesmo de serviços de saúde e outros serviços, não conhecendo a sua população. Acho que traz um benefício muito grande, a pessoa passa a ser identificada, é um cidadão, um brasileiro, um paranaense que está melhor numa estatística de trabalho, está melhor reconhecido. Gabriela Madeira Teixeira, de 20 anos, deu à luz a gêmeos no Hospital Regional do Litoral nesta semana. Esta foi a 2ª gestação. Ela disse que desta vez tudo foi muito mais fácil e nem precisou sair do hospital. Em pouco tempo, conseguiu fazer as certidões das 2 crianças e já recebeu alta junto com os filhos. É bem melhor o cartório no hospital. Não demora muito tempo. É melhor para sair também, né? Não fica muito tempo internada. E fui bem atendida no hospital regional. O registro de nascimento dentro do hospital é uma escolha dos responsáveis pela criança e é simples de ser realizado. Basta apresentar a declaração de nascido vivo da criança, fornecida pelo hospital após o parto, documento de identificação da mãe com foto e a certidão de casamento dos pais, quando houver. Se os pais da criança não forem casados, é necessário que os 2 se apresentem com documentos de identificação com foto e a declaração de nascido vivo. O serviço também auxilia o combate ao subregistro de crianças e a Secretaria da Saúde incentiva parcerias que permitem a instalação de serviços e cartórios em outras maternidades do Estado. Jurandir Ambonati com informações da Agência de Notícias do Paraná. Vida News. E hoje eu estou perguntando para você, ouvinte do Vida News, um estudo mostra que a cada 5 brasileiros, 4 acreditam que os partidos políticos são corruptos. Você concorda com isso? Na sua opinião, existe partido que não seja corrupto? Ligue para cá e participe. O nosso telefone é o 3029-9290, o torpedinho é o 9233-9290 e você pode participar também nas redes sociais. O ciclista ao vivo participando com a gente aqui no Twitter diz o seguinte: isso dá uma polêmica, com certeza, viu, ciclista? Formar um novo partido ficha limpa de nada adianta se lá na frente uns se corrompem, estragando tudo. É o que diz o ciclista ao vivo. Bom, pelo menos a gente começa alguma coisa, né, ciclista? Não? Você acha que não? Bom, enfim, vamos lá. Participando também com a gente aqui através do Torpedinho. O Fábio Veiga diz: as próprias leis do Brasil induzem pessoas sem caráter à corrupção. Ficha limpa já, é o que diz o Fábio Veiga. Também participando com a gente, Antenor do Busão de Rio Branco do Sul. Boa tarde, pessoal do Vida News. Acho que a política é um sistema muito corrupto, mas existem alguns que tentam mudar isso, dando poucos resultados. Mas existem políticos que ainda não são corruptos. Obrigado, diz o Antenor. Tô na escuta pelo celular. Um grande abraço a você, Antenor do Busão. Também participando a Vanessa do Água Verde diz o seguinte: eu também me incluo com os 4. Não confio em político e nem nos partidos. Não nasceu político honesto ainda e sou fã de vocês. Beijos, Vanessa. Um beijo para você, Vanessa.
Também participando com a gente, o André Vozão de Cascavel diz que está ligado no Vida News. Beijo para você, André Vozão. Também está acompanhando o Robson do Vale, lá de Balsa Nova. Um abraço, Robson. E a Silvia Lucina ouvindo pelo telefone celular aqui em Curitiba. Beijão para você, Silvia. 3h35, 3h35. E saiu uma nota oficial do Sindimoc, o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba. Diz aqui a nota à imprensa e à população da capital paranaense. Está vigorando o indicativo de greve para a próxima quinta-feira, ou seja, amanhã, onde a categoria dos motoristas e cobradores votarão por paralisar as atividades profissionais durante o período em que estiver acontecendo a mobilização promovida pelas centrais sindicais do Paraná, denominando o Dia Nacional de Lutas com greves e mobilizações em defesa da democracia e dos direitos dos trabalhadores, é o que diz a nota do Sindimoc, Léo. Portanto, amanhã nós poderemos ter aí paralisação dependendo do que for decidido nesta reunião dos motoristas e cobradores. É o mesmo problema do aumento da tarifa, né? É muito lucro para as empresas de ônibus e pouca qualidade no transporte, pouco salário para quem passa o dia inteiro sentado dentro do ônibus, sentado dentro de um tubo, trabalhando sem ter o mínimo das condições legais e exigidas para poder trabalhar, né? Então é isso aí, vai viver essa panela de pressão. Vamos ver o que vai acontecer disso tudo, né? Vamos esperar para ver. E de Curitiba, das informações locais, vamos agora às informações de Pontal do Paraná, no litoral paranaense. Hoje, como a gente anunciou durante toda a semana, é dia de mobilização em Pontal do Paraná por segurança. Vamos conversar com quem está lá, o ex-vereador, ex-secretário do município, Fernando 277. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Luciana. Nós estamos aqui nessa mobilização aqui em Pontal do Paraná a respeito da segurança pública, dos caos que nós vemos enfrentando aqui no nosso município. E daí o povo está na rua, está reivindicando e estamos à disposição aí de ouvir as autoridades para que venha delegado. Você também morador aqui de Pontal, sabe muito bem dos problemas que nós vamos enfrentando e ultimamente a coisa está virando um caos. Então, nós temos convocado o pessoal para que não abandone nessa luta, porque de repente, da maneira que está se acontecendo, podemos ser um de nós a próxima vítima. Nesses últimos tempos, várias mortes aconteceram sem justificativa em Pontal do Paraná. Pelo menos a polícia não apurou nada até agora, secretário. Pois é. É muito engraçado a situação que vem acontecendo aqui. Você é ciente da nossa situação, de já quantidades de mortes que tem tido aqui em Pontal e não se acha solução. Entra o delegado e se tira o delegado, mas se o resultado das investigações é que nós não vemos. Só vemos as pessoas que vão morrendo, vão sendo assaltados, mulheres. Aí hoje não se pode mais caminhar com segurança no medo dessa marginalidade que está enfrentando Pontal. Em tempo de eleição, no ano passado, o governador Beto Richa esteve em Pontal do Paraná, o deputado Francisquini esteve em Pontal do Paraná, o deputado Mauro Moraes esteve em Pontal do Paraná, todos prometendo segurança que não aconteceu. E agora, vão bater também na porta deles? Pois é uma das coisas que nós vamos reivindicar, porque os dois deputados que se diz ser de Pontal do Paraná, que é no caso do Mauro Moraes, no caso do Francisquini, que vem aqui fazer esses fóruns, essas conferências e campanha praticamente antecipada e não dá resultado nenhum para nós aqui e ficamos sempre às vingas. Entra delegado, sai delegado, agora foi nomeado um delegado esses dias, mas parece que já também não aceitou e estamos sem delegado. Para a gente finalizar, então, 277, duas perguntas. Como é que está a movimentação na rua? Quantas pessoas, mais ou menos, nós temos aí? E o senhor era secretário até esses dias. Que bucha aconteceu por aí? Olha, a mobilização está indo às mil maravilhas. Estamos atingindo realmente o alvo que nós queríamos, porque nós estamos na rodovia. Os comerciantes estão assim... os que não puderam fechar suas empresas, nós sabemos da dificuldade que cada um passa aqui, mas eles vêm assim no apoio, dando sinal de positivo, dando sinal de apoio. Então o alvo nosso é muito importante. Nós em torno de 300 a 400 pessoas, mas na hora que chegar no ponto
ali do trevo de Praia de Leste, com certeza nós estaríamos já com 1.000 pessoas, eu tenho certeza. E quanto à minha secretaria, eu praticamente fui encostado no canto, porque eu acho que as pessoas que influenciam o nosso prefeito Edgar, começou a colocar muito na cabeça, porque foi uma secretaria que despontou muito através dos eventos, eu estava direto com a população, então ele, de uma certa maneira, o meu haver, eu achei que eles enciumaram e foram enxugando a minha secretaria até chegar o momento de eu pedir a minha exoneração. Quer dizer, forçaram praticamente o senhor a pedir a exoneração? Foi eu pedir. Praticamente forçado devido a esses pontos todos? Exatamente, eu fui praticamente colocado no matador, assim como vão os cordeirinhos, até chegar assim e falar assim, agora vou ser suicidado e fui por minha conta. Antes que me matarem, eu me suicidei. Ok. Obrigada, viu, Fernando 277, pela entrevista e participação. Espero muito que seja obrigado, um sucesso, Luciana. aí, no que depender da gente. Posição. Ok, obrigada, viu? Nós conversamos com o Fernando 277, portanto, situação difícil em Pontal do Paraná, população nas ruas pedindo segurança. Portanto, você, deputado, que diz que é de Pontal do Paraná, deputados, então, que dizem que são de Pontal do Paraná, é hora de olhar para Pontal com olhos diferenciados. Mas nem precisa ser de lá, né? Não precisa, Você não. já é deputado. Poderia ser qualquer deputado, porque eles respondem pelo povo do Paraná. Mas, enfim, aqueles que dizem que são de Pontal, que foram votados por pontalenses, têm que olhar ainda mais por Pontal. É uma vergonha a situação em que está o município. 3h42, fechando o giro de reportagem, agora Rogério Ataíde. Boa tarde, Luciana Pombo, boa tarde, Luiz Fernando Mussi, boa tarde toda a equipe do programa Vida News. O governo americano seria capaz de monitorar empresas de pessoas consideradas alvos. Atenções, amigos da América Latina, todos os irmãos, meus irmãos, hermanos. 2. Monitoramento. Isso é um cronograma deles. Usando programas específicos seria possível ter acesso às redes de telecomunicações, interceptar, coletar, armazenar dados da internet. 3. Transmissões. Os dados seriam enviados para data center do NSA, Agência de Segurança dos Estados Unidos da América, que fica em Utah, para serem analisados. Era um cronograma correto feito pelo governo. 4. Análise. As informações coletadas seriam analisadas por profissionais de agência de segurança norte-americanas. 3 sistemas, Luciana amiga, como diz amigo Rogério Ataíde, Luciana do céu. 3 sistemas. Primeiro sistema, PRINS, lhe dá acesso a direto de informações como conversas virtuais de usuários, grandes empresas de internet, Google, Yahoo, Facebook e Skype. XK-Score, sistema detecta linguagens estrangeiras em ligações telefônicas ou mensagens na internet. FairView é o terceiro sistema. Lhe permite rastrear grandes quantidades de los dados, parcerias com grandes empresas norte-americanas e operadoras locais dariam acesso a dados de usuários. Meus amigos americanos, no Brasil não tem terroristas, não. Pode ter um pouquinho de comunista. Um abraço a todo o Brasil, da América Latina toda. Tá bom, meu amigo, tá bom. O gringo fala demais. Valeu. Brasil, quem não age... Obrigado, viu, gringo? Brasil, quem não age não é. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News. 3h45. Vida News. Crônicas. Só há uma solução para o Brasil. E ela passa por aquela premissa.
estabelecida pelo Papa Bento XVI na encíclica Deus Caritas Est, entre aspas. Um governo sem princípios morais não passa de uma quadrilha de malfeitores, fecha aspas. A Revolução Francesa, que sacudiu a Europa no final do século XVIII, não foi um fenômeno espontâneo devido às péssimas circunstâncias sociais da época, mas um processo planejado, cuja meta era uma só: derrubar a monarquia e, consequentemente, a Igreja. Logo que o rei da França decidiu convocar os Estados Gerais, o parlamento, a fim de resolver os problemas referentes aos impostos, a burguesia passou a redigir uma Constituição e, com ela, os pressupostos para o golpe. O final dessa história todos já conhecem. Chegou-se a guilhotina. Qualquer semelhança com o que ocorre no Brasil há quase um mês, não é mera coincidência. Trata-se da mesma lógica revolucionária de outrora, que usa o furor das massas para conseguir e conquistar suas metas. Apesar da heterogeneidade dos grupos que marcham país afora e das pautas, muitas vezes desconexas, todo esse movimento está sendo cooptado por grupos esquerdistas dedicados à implantação do socialismo em terras brasileiras. Negar isso é vendar os olhos e brincar de cabra cega, saindo à procura de um alvo que não se sabe de onde veio, nem sabe-se como chegou onde está. Há mais de uma década, o filósofo Olavo de Carvalho denuncia a ação do Foro de São Paulo da América Latina e suas estratégias subversivas. Para se ter ideia do naipe das figuras que compõem essa organização, num dos encontros em 2008, um dos palestrantes não hesitou em prestar condolências ao então chefe do narcotraficante terrorista Farc, morto no mesmo ano pelo exército colombiano. É mais ou menos como prestar condolências à Al-Qaeda pela morte de Osama Bin Laden. Embora esses fatos sejam públicos, faz-se um silêncio sepulcral a respeito, enquanto os partidos filiados a essa agência socialista vão ocupando os espaços e disseminando o caos na sociedade. É bem verdade que o povo que está nas ruas é maciçamente contrário à presença das siglas políticas, mas isso não impede a presença de militantes esquerdistas que apregoam pautas que não estão no itinerário da maior parte da população. Assim, aproveita-se dos números para empurrarem projetos totalmente imorais e absurdos. Veja, por exemplo, a publicação no site da Câmara dos Deputados a respeito de uma reunião que pretende tratar, entre outras coisas, da afirmação da laicidade do Estado contra o Estatuto do Nascituro. Ora, quem mais defenderia isso a não ser as velhas militâncias esquerdistas e anticlericais? Destaque: uma constituinte para a reforma política, como propôs a presidente Dilma Rousseff, é uma oportunidade ímpar para sepultar de vez o que ainda resta de moral no Brasil. Pois quem mais faria essa reforma senão os que detêm o monopólio do poder? O Foro de São Paulo e seus militantes estão nas ruas, junto com o povo, para criar instabilidade. Eles querem mais poder, mais socialismo. E a população que engrossa suas fileiras achando que está protestando contra a corrupção e tudo isso que aí está, nada mais faz que servir de caixa de ressonância para bandeiras que nem de longe as representam. Se o protesto é contra a corrupção, por que até agora não se levantaram cartazes pedindo a prisão dos mensaleiros e uma auditoria
dessa organização criminosa que é o Foro de São Paulo. Porque, como diz o velho ditado, não se tem dado nome aos bois. Para que a corrupção exista, logicamente, é preciso que alguém a pratique. Só uma solução para o Brasil: um governo sem princípios morais não passa de uma quadrilha de malfeitores. Se a nação brasileira de fato pretende reconstruir o país, urge, em primeiro lugar, solidificar as bases que o sustentam. Estamos de olho. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. Trânsito. 2 carros bateram agora há pouco na rua Doutor Fevre, no cruzamento com a rua Mintas de Barros, no centro de Curitiba. Apenas danos materiais. 3h56. Vida News. Giro de reportagem. Vamos girar rapidamente nossa reportagem. Voltamos a Brasília com Yuri Hudson. O uso de medicamentos antirretrovirais para prevenir a AIDS será testado no Brasil. O chamado coquetel anti-AIDS preventivo, estudado pela Fundação Oswaldo Cruz, será avaliado no país para, no futuro, ser colocado à disposição de grupos de risco. A infectologista coordenadora do estudo, Brenda Hongrand, ressalta que estudos feitos em outros países com esses medicamentos apresentaram sucesso. O nível de prevenção nos grupos testados variou de 42% a 96%. A intenção agora, diz ela, é testá-lo no Brasil. Esse medicamento Truvada foi utilizado por homens HIV negativos com risco de adquirir o HIV e o medicamento se mostrou eficaz e seguro para prevenir a infecção nesse grupo. Então, o estudo que vai ser realizado aqui na Fiocruz, no IPEC, o objetivo dele é avaliar como implementar essa prevenção aqui no Brasil. A pesquisadora ressalta que o medicamento não substitui a proteção com camisinha. O coquetel será um aditivo para grupos de risco, como homens que fazem sexo com outros homens e transexuais. Ninguém quer aqui, com o medicamento, substituir a camisinha. A implementação desse medicamento é para grupos mais vulneráveis. É para aquele grupo que, apesar do uso do preservativo, a gente ainda está vendo uma prevalência muito grande da infecção. Então, para este grupo, esse seria um método adicional associado ao preservativo. Em agosto, a Fiocruz vai recrutar 400 pessoas no Rio de Janeiro e em São Paulo para utilizarem os antirretrovirais por 1 ano e serem acompanhados por mais 1 ano. A previsão é apresentar o estudo, coordenado pela pesquisadora Beatriz Gritten, em 2016 ao Ministério da Saúde, que vai discutir a implementação ou não deste coquetel. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson. Vida News. E de Brasília agora vamos a Campo Largo. Glauco Silveira. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. O Departamento de Trânsito de Campo Largo, o DEPETRAN, alerta que as vagas especiais devem ser respeitadas, mesmo sem o funcionamento do STAR. Os espaços destinados à carga e descarga, idosos, deficientes e motos são exclusivos e estão sendo fiscalizados diariamente pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal. O motorista que utilizar as vagas indevidamente será multado. Vida News, a informação que chega na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. Vida News. E rapidamente, hoje eu perguntei para você, ouvinte do Vida News, um estudo mostra que a cada 5 brasileiros, 4 acreditam que os partidos políticos são corruptos. Você concorda com isso? Na sua opinião, existe partido que não seja corrupto? O Nilson Martins Lima diz difícil de acreditar, infelizmente. O Ronaldo Brognoli, ele que é de Guimarães Rosa, diz: eu acredito que a corrupção está na necessidade de ser, na não necessidade por que ser. Ninguém é corrupto contra a vontade, diz o Ronaldo Brognoli. Também participando com a gente aqui, o Ronaldo de Oliveira Nardão diz: até o momento não. O Emerson Alves: desconheço o partido incorruptível. Nunca na história desse país houve um partido honesto e nos próximos 100 anos dificilmente vai aparecer. O Luciano Cordeiro
Ribeiro de Loyola diz: acho que os 20% não entenderam a pergunta, senão seriam 100%, diz ele. E participando sobre outro assunto aqui, o Ciclista ao Vivo diz: ontem o Ciro perguntou para quem eu torço, sou tricolor, Fluminense Futebol Clube, times do Paraná, só para me divertir, diz ele. 4 horas pontualmente, já que falamos de esporte, vamos a eles. Vida News. Esportes. E vamos começar pela informação mais importante do dia. Ciro Júnior, Atlético, então, com um novo treinador. Pois é, Luciano, então acabou o mistério, vai vir mesmo o Wagner Mancini. Ele era um treinador que não estava sendo cogitado por ninguém. Ninguém falou o nome dele ontem. Eu posso dar uma de paladino? Eu ontem de noite, eu fui no posto e eu pensei, Wagner Mancini, não é que você anda esse cara? E aí apareceu. Vai andar por aqui. Apareceu. Estava desempregado, o último time que ele treinou foi o Náutico, foi um fracasso. O Náutico foi um fracasso antes do Náutico no esporte. A única passagem vitoriosa que ele teve no futebol foi no Paulista de Jundiaí, quando ele foi campeão da Copa do Brasil em 2005. Depois treinou o Cruzeiro, mas no Cruzeiro a torcida cruzeirense, fizer uma enquete lá, 99,9% não vão querer ver ele nunca mais lá no clube, né? Que o Cruzeiro tem aquela filosofia de manter um treinador, mesmo que não vá tão bem como manteve ele, como está mantendo o Marcelo de Oliveira, que também nós sabemos que não é um primor de primeira grandeza de treinador. E é isso, Luciano, mas eu tenho que admitir também, que nem o nosso ouvinte isso, eu esperava uma coisa pior. O Wagner Mancini, pelo menos, tem um certo nome, já jogou futebol. Não é de todo desconhecido. Foi um bom volante, né? Jogou no Curitiba aqui, que nem me lembrou o Léo. Eu não lembrava da passagem dele pelo Coxa. Mas 97, mais ou menos. Pois é, ele já foi um bom jogador de futebol. Eu lembro dele quando ele era um volante raçudo e tal. E vamos torcer pelo Atlético, pro nono Atlético, ele faça um bom papel. O torcedor atleticano está precisando bastante. Bom, você tem também, eu tenho aí a sonora do Drubsky ainda sobre o Atlético Paranaense. Você quer falar um pouquinho sobre isso e chamar a sonora, Ciro? Não, então o Drubsky vai falar sobre sobre o tchau do Atlético. Vai poder falar agora. E também vai comentar algumas coisas nos bastidores com o Petralha. Vamos ouvir então. Vai poder falar ou não? Podemos depois sim. Não vamos ser processados? Não. Se falar a verdade, não. Vamos lá. Então tá, vamos lá. Isso eu já manifestei publicamente. Não quis paralisação de 6 meses, 5 meses, de 4 meses. Uma coisa é fato e eu concordo plenamente com a diretoria do clube. O calendário do futebol brasileiro é falho, prejudica os grandes clubes, ele é incoerente com a competência técnica. Então, assim, o motivo que levou o Atlético a tomar essas decisões é um motivo nobre. Agora, as causas, todas as outras causas que fizeram a gente ficar fora da competição estadual, aí eu acho que vocês têm que procurar outras fontes e se informar. Antes de sair, eu tive 4, 5 propostas no intervalo da paralisação, 2, 3 da Série A e 2 da Série B. E eu preferi ficar no Atlético. E não arrependo. Tenho certeza que as pessoas vão lembrar com saudade do Ricardo e eu também vou levar muita saudade da gente. Vida News. Então, aquele barulho final então era o ônibus, segundo o Léo, que estava voltando para a volta redonda. Ele estava indo embora, de ônibus. Vocês viram que um carro cantou pneu atrás dele, né? Talvez um torcedor atleticano para mandar ele embora, né? Então, Luciano, é isso. Então, agora temos o novo treinador. Vamos torcer que o Atlético, com ele, esteja o caminho menos tortuoso que tinha com o nosso querido Drubsky. Mas também tem que lembrar que o time do Atlético, o plantel do Atlético é muito fraco, vai precisar de uns 2 ou 3 que o Mancini só não faz verão, né? Aliás, 2 ou 3 sendo bem otimista. E o Tribunal de Contas, hein, Luciano? Me diga. Então, pediu o bloqueio do financiamento de novo para a Arena da Baixada, né? Agora, com base que teve 3 orçamentos diferentes no valor final da Arena da Baixada. Era aquilo que a gente comentava ontem aqui. Um valor é de 184 milhões da Agência de Fomento, o segundo valor é 195 milhões pelo BNDES e o terceiro valor de 219 milhões feito pelo Atlético Paranaense. Ou seja, então não podemos dizer que o Tribunal de Contas está errado, ele precisa de um orçamento fixo. Lógico. Os 3 têm que bater o mesmo valor para que esteja tudo limpo, né? Transparência também, não só na política, mas também
nessa parte da Copa do Mundo. Aliás, até porque vai dinheiro público, portanto o Tribunal de Contas está fazendo sim seu papel aí. Fazendo seu papel sim, eu tô vendo muito atleticano dizendo que é coisa de coxa branca, não tem nada a ver, isso é coisa de gente que tá trabalhando, tá recebendo muito bem, aliás, lá no Tribunal de Contas para fazer essa verificação. Exatamente. E o bloqueio então vai ser feito, né, o pedido foi feito antes da terceira entrega, da terceira parcela para o Atlético Paranaense. Agora o Atlético tinha liberado já, mas não foi entregue ainda, 26,2 milhões de reais para a continuação da Arena da Baixada, isso equivale a 20% total da obra. Ok, Curitiba. Curitiba, poucas novidades, aí tem o Keirson que está detonando nos treinamentos, é o grande destaque dessa semana e pode estrear no domingo contra o time do Atlético, no Clássico Atletiba. Já foi afastada aí a possibilidade do Bill retornar, ele declarou aí hoje que realmente está só mantendo a forma aqui em Curitiba, no Coxa, por ter jogado aqui, ter amigos aqui. Ele pediu então espaço para poder manter a forma física. E tem mais uma, agora eu lembrei o que era, Lu, tava quase esquecendo. A FIFA colocou como padrão agora 12 jogadores no banco de reservas, né, nos torneios internacionais, e foi o que ocorreu na Copa aqui agora. Na Copa das Confederações. Uma memória terrível hoje. Na Copa das Confederações. Então o Curitiba já adaptou o banco de reservas para poder receber aí esses 12 atletas que têm direito agora de ficar no banco de reservas. Então no domingo o Coxa já conta com 12 na opção do técnico. E o Paraná Clube, Ciro Júnior? O Paraná Clube está mostrando agora o novo contratado, é o meio atacante Felipe Amorim, bom jogador. Conhecido, hein? Goiás, né? Isso, é do jogador do Goiás, então foi anunciado ontem, se entrar no BID, no BID, eu acredito que já jogue contra o Avaí, porque esse é o jogador que chega para ser titular. O Paraná Clube está se mobilizando, está trabalhando, está em 7º lugar na segunda divisão, apenas 2 pontos atrás do quarto. O Paraná Clube sim, estava até conversando com o ciclista ao vivo sobre o Paraná Clube. Exatamente, o Paraná Clube, esse é o ano da vida do Paraná. Tem que subir agora que está com dinheiro, está uma Série B com times mais fracos, tirando o Palmeiras, logicamente. Agora o Paraná Clube tem grana, tanto que tem grana, né, que contratou um jogador que não é barato. Trouxe por empréstimo até o final do ano, o Felipe Amorim. E vamos torcer, o Paraná Clube tem tudo para galgar a primeira divisão para o ano que vem. Ok, vamos lá, 4h06. Vida News. Voadora do dia. Então, hoje eu poderia dar 2 boas voadoras do dia, eu vou ter que escolher por uma delas, infelizmente. Das duas. Posso dar as duas? Pés. Vamos lá, então. O primeiro pé, então. Vamos no pé direito, no Ike Batista. Você acredita que a crise das empresas dele chegou a Pontal do Paraná e a OSX, empresa responsável pelos estaleiros do Grupo do Milionário, decidiu interromper a encomenda de uma das 2 plataformas da multinacional aqui de Pontal, a Tequinte? Portanto, o sonho de várias pessoas de Pontal do Paraná de conseguir um emprego na Tequinte pode ir por água abaixo. Voadora nele. Pois é, mas nessa ele não teve tanta culpa, né? Porque a empresa dele que vai... Quem comprou 5 mil reais em ações dele há um ano atrás, tem 250 reais hoje na conta. São coisas absurdas que acontecem na economia. Diminuiu o valor das empresas dele de 5 mil reais para 250 reais. Ele não tinha mais condições, assim, para manter um mas quem paga de novo, né? É Pontal do Paraná, né? E com a perna esquerda, vamos lá, na segurança pública, acredita que agora surgiu uma nova versão para a morte da adolescente Tainá Adriane da Silva? Já falaram de tudo, agora constataram que não foram os meninos. O sêmen não era dos meninos, a notícia tinha sido equivocada e agora a possibilidade é de que uma terceira pessoa, uma mulher, com os ciúmes do seu marido, tenha matado a Tainá. Ora, que bagunça que estão fazendo, um inquérito que já teria sido terminado, a imprensa foi chamada para ser ouvida, disseram que nos 4 para a imprensa e no fim não é nada disso. Ora, alguma coisa muito errada está acontecendo na inteligência, entre aspas, da nossa polícia aqui no estado do Paraná. Na minha opinião, ainda não tem nada definido, viu? Nada mesmo. Até isso que você falou Até aí isso pode não ser. A bagunça está generalizada. 4h07. Vida News. Crônicas. Perdão. O perdão é uma das coisas que nos torna mais semelhantes a Deus. Devemos sempre deixar passar uma noite sobre a injúria. Deus só perdoa se eu perdoar quem me fez sofrer. Deus me perdoa como eu perdoo. Perdoar sem amar é humilhar. Pedir perdão sem amar é ludibriar. O perdão do Pai é um reforço na capacidade de amar. Quando peço perdão, mergulho mais profundamente no amor. Gente que se ama vive a partir do perdão. A única prova dos homens são os meus atos.
é encorajando o indivíduo que se revelam e desenvolve suas melhores qualidades. A cortesia é a arte de fazer crer. A cada um é preferível e preferido a todos. A cortesia é o troco miúdo da caridade. Ama-se mais o que se conquista com esforço. O êxito é conquista de quem se levanta mesmo que cala, de quem se esforça sem se derrotar mesmo que fracasse muitas vezes. A dignidade pessoal e a honra não podem ser protegidos por outros. Devem ser zeladas pelo indivíduo em particular. A única espécie de dignidade realmente autêntica é a que não diminui ante a indiferença dos outros. A perfeição na própria conduta consiste em manter cada um a sua dignidade sem prejudicar a liberdade alheia. O mundo considera-nos pelo valor que nós mesmos nos damos. Cada homem tem seu lugar e sua missão. Ninguém o pode substituir. Especializar-se em descobrir em toda e qualquer criatura o lado bom que ela possui. Ninguém é apenas maldade. Pense bem antes de decidir e depois decida com calma, pois a calma já ganha metade da batalha. Quando estamos com a razão, podemos permitir-nos conservar a calma. E quando não estamos com a razão, não nos podemos permitir perder a calma. Não podemos eliminar nossos defeitos, mas podemos discipliná-los e restringi-los a tal ponto que acabarão por desaparecer. O homem apegado ao dinheiro é como o bicho da seda que se encerra a cada dia mais na sua própria sepultura. O homem apegado ao dinheiro é como o bicho da seda que se encerra cada dia mais na sua própria sepultura. As crônicas de Rogério Ataíde você encontra na redemercosul.blogspot.com.br e no meu blog rogérioataíde.blogspot.com.br e www.acontececuritiba.com.br. Boa tarde, minha amiga Luciana Pombo. Boa tarde, meu amigo Luiz Fernando Mussi. Boa tarde, toda a equipe do programa Vida News. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Vida News. Boa tarde, Rogério Ataíde. Rapidamente, mais duas participações. O Arthur Carvalho diz: um partido não é uma pessoa. Existem pessoas corruptas em todas as instituições humanas, mesmo nas igrejas e universidades, mas temos que conviver com elas, purgar e melhorá-las para serem o que se propõe. Só assim avançaremos, diz o Arthur Carvalho. E participando aqui também pelo Torpedinho, a Paula Borges, jornalista, diz o seguinte: sim, mas quem faz o partido são os políticos. Para acabar com isso, o político que se corromper e todos que se corromperem com ele devem ser expulsos do partido. Simples assim. Beijos, diz a Paula Borges. Beijos pra você também, Paula, e a todos vocês que acompanharam o nosso programa hoje. Tchau, Léo. Tchau, Luciana Pombo. E ele com os braços abertos, me imitando na maior cara de pau aqui. Que absurdo. Tô feliz, ué. Tchau, Ciro Júnior. Eu não tava te imitando, tava te homenageando. Olha muito que bonito. Diferente. Ficou bonito agora, hein? Ficou bonito, ficou bonito. Tchau, Luciana. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, Fernanda Brito, que hoje está aqui em Curitiba. Ela que é de Pontal do Paraná e está no nosso estúdio. Um abraço pra você, Fernanda. Ai, tchau. Na maior timidez. Amanhã estamos de volta às 3h. Um abraço a todos vocês e até lá. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3h.